Existe um exercício que ele veio lá da parte administrativa, se não me engano da Toyota, que ele falava sobre as necessidades, mas não com essas palavras. Ele queria entender o significado de algumas coisas, a importância delas. E esse exercício ele era os 5 porquês. E muito tempo atrás, lá em 2017, 2018, eu li um livro que falava sobre o sabotador dentro de nós. Mais ou menos essa tradução livre do livro. E o que eu quero trazer com isso para vocês? É muito comum nos relacionamentos, na nossa vida, a gente ter necessidades. Faz parte. Só que a gente olha para aquela necessidade, por exemplo, a fome, e a gente fala assim: só preciso comer uma porcariazinha aqui, uma balinha, um docinho, uma coisa mais simples e tá tudo bem. Em alguns momentos até faz sentido você comer algo menor, para você ganhar uma energia mais rápida, mas se você no longo prazo não parar para cuidar daquilo, o que vai acontecer? Aquela necessidade ela vai vir depois. Por exemplo, no exemplo da balinha, passou meia hora, você vai estar com fome de novo. E aí você vai estar com mais fome, porque você não deu um nutriente para o seu organismo. E aí essa fome ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e você vai enganando o teu organismo e ele não sabe o que fazer depois. Ele se desregula. Quando a gente passa disso para os relacionamentos, o que acontece? Eu começo a depender do outro para suprir essas necessidades. Eu começo a pedir migalhas. E eu vou aceitando essas migalhas. E no que eu aceito, eu não consigo reconhecer as minhas próprias necessidades quando elas são mais aprofundadas, são mais densas. E aí entra um exercício que eu faço muito na clínica, que é os 5 porquês. Só que ao invés de 5, eu vou fazendo até a pessoa dar uma cansada. E é uma coisa que eu sugiro que você faça. Você vai pegar um pedaço de papel e vai escrever: eu preciso de. Eu quero me sentir tal coisa. Eu quero tal situação. E aí você vai colocar o que você quer. Lá no livro, quando eu li, ele falava para você escrever: o meu problema é. Mas isso serve para qualquer coisa, ok? Então vamos pensar assim: eu preciso de. E aí você coloca o que você precisa. E o exercício, ele é bem repetitivo, mas ele é muito fácil de você fazer. Você vai pensar: por quê? Ou o que isso significa? O que isso quer dizer? A gente vai pegar aqui o porquê porque fica mais fácil. Então, eu preciso de mais intimidade. Por quê? E eu coloco o que eu quero. Só que você vai fazer de uma forma bem simples, que é: você vai pensar na sua resposta, você vai se perguntar por quê, vai pensar na sua resposta e vai escrever a primeira coisa que veio. Você não vai ficar cogitando, meditando, refletindo. É a primeira coisa que veio na sua mente, você escreve. Você vai ler aquela palavra e você vai escrever de novo por quê. E você vai se responder de novo. E você vai ficar nisso um bom tempo. Lá no exercício, vamos pegar, né, na questão da Toyota, ele era mais elaborado no sentido de você ficar matutando, ficar meditando e tudo mais. Funciona também. Mas eu gosto de colocar mais que essa associação livre, porque fica mais prático, mais rápido. E aí você começa a ter uma lista de exercícios, uma lista de respostas, que depois que você tem ali umas 10, por exemplo, você olha para elas e fala assim: cara, qual me chama mais atenção? Quais que me marcaram mais quando eu falei? Quais trazem um sentimento maior aqui? Isso faz com que você consiga entender o que você de fato está precisando. Porque necessidade de intimidade, por mais que ela seja uma coisa relativamente profunda, às vezes ela não é muito clara. Então eu trago clareza, eu tenho uma coisa profunda com clareza agora. E como eu falei, é muito comum nos relacionamentos a gente acabar aceitando migalha porque a gente não para olhar as nossas necessidades. A gente olha uma coisa superficial do tipo: eu queria ter mais tempo com meu namorado. Ok. Aí ele te dá um tempo que é vocês dois na sala vendo um seriado, ele no celular, você no seu, e vocês não tem conexão, não tem conversa. E aí entra a segunda parte desse vídeo, que é começar a elaborar um plano de ação para que você supra essas necessidades. Como eu falei nos vídeos anteriores, a necessidade ela é uma coisa sua. Você não pode depender do outro para que ela seja suprida. Porque se você começar a depender do outro para que ele faça, o que vai acontecer? Qual é o problema que nós vamos ter? Você entra numa relação de dependência. Tudo que você precisa, tudo que é seu, você projeta e espera que o outro te dê. E nem sempre ele vai poder te dar, nem sempre ele vai poder fazer este processo com você. Então é importante a gente começar a ter uma consciência maior disso, de o que é meu, o que é do outro, e a gente está cooperando. A gente não está dependendo. Então eu preciso fazer por mim o que eu gostaria que ele fizesse também. Mas não é importante, como você não falou, que eu tenho que me sentir cuidado, amado e coisa do tipo. Sim, mas eu não posso depender do outro para isso. Eu tenho que fazer por mim. E aqui entra, como eu falei, a segunda parte, que é
Montar o seu plano de ação. O que isso quer dizer? Começar a fazer uma lista das coisas que fazem você suprir aquela necessidade de maneira superficial também, mas principalmente de maneira mais profunda. O que eu preciso disso daqui? Como é que eu quero que isso seja correspondido? E aí, à medida que eu faço esse planejamento, estando numa relação, eu levo isso para o meu parceiro. Eu converso com ele sobre isso. E ali naquela conversa eu falo, olha, eu preciso que você melhore essas coisas junto comigo. Eu preciso que você me ajude nesse caminho. E eu gostaria de saber como é que eu posso te ajudar no seu caminho, no seu processo. Quando a gente tira um tempinho para entender essas questões de necessidade, fica muito mais fácil da gente se relacionar. Porque senão o que acontece? A relação ela vai ficando mais amena. E aí a relação, por estar amena, por estar aceitando migalhas, eu acabo entrando num processo de dependência, um processo quase abusivo, muitas vezes, onde eu não me sinto completo, não me sinto satisfeito, não me sinto bem, mas eu tô ali porque eu não parei para olhar o que eu realmente estou precisando. E eu não sei o que eu preciso, porque eu me condicionei a aceitar migalhas. Eu não consigo imaginar que em cima da mesa existe um pão inteiro, um bolo inteiro ou coisa do tipo, porque a minha realidade é aquela ali no chão comendo migalha. É tipo o mito da caverna. A sua realidade é aquilo que você vê das sombras que aparecem lá atrás no fogo, projetadas na parede da caverna. Quando você olha para trás e caramba, tem mais coisa lá, o seu mundo se abre. Então, quando você para de aceitar migalhas, você começa a entender de fato o que você precisa, o que você quer, o que você demanda, tanto dos outros quanto de si, fica muito mais fácil. E aí você começa a olhar para a sua vida de uma forma mais compassiva, mais tranquila, que é realmente entender as suas necessidades. Quando você se sentir impotente, quando você se sentir desgastado, ou coisa do tipo, para e perceba o que está acontecendo. Como é que eu quero nutrir, honrar as minhas questões? Como é que eu quero me cuidar? Porque é só com essa compaixão, com esse alto carinho, vamos dizer assim, que você pode de fato começar a cuidar de você. É normal a gente sofrer, a gente ter nossas dificuldades, ter todas essas questões ali do dia a dia, experienciando tristeza, raiva, mágoa, coisas do tipo, mas quando a gente começa a entender o que essas emoções estão querendo nos dizer, quais necessidades que não estão sendo supridas, a gente consegue se desenvolver melhor. Agora, se eu não paro para olhar para essas emoções, se eu faço aquilo que eu falei anteriormente, a evitação o tempo inteiro, se eu evito todo tipo de desconforto, eu não consigo lidar com as minhas emoções. Eu não consigo olhar para elas e entender que elas fazem parte da minha vida, parte da minha experiência. Eu apenas olho para o sofrimento e falo assim, ele é resultado de inúmeras coisas, tal, mas beleza. Não, que coisas? O que está acontecendo? Tanto dentro quanto fora. O que de fato eu estou fazendo que faz eu sentir isso? Quando você tem compaixão por você, quando você nutre e honra as suas necessidades, é natural que esse movimento de olhar para a vida, olhar para frente, começa a melhorar. E é isso que faz a gente aliviar o nosso sofrimento. É a gente olhar para nós com carinho. É olhar para a gente com amor. Nutrindo o que a gente quer. Nutrindo o que a gente precisa. Porque sem isso, a nossa vida ela fica muito parada. Se você não olhar com compaixão para si, a sua vida fica desgastada. Se você depende do outro para suprir as suas necessidades, para ter as suas validações, que é o nosso próximo tema, no próximo vídeo. Se eu preciso do outro para validar tudo o que eu estou fazendo, é porque eu ainda não estou me conhecendo o suficiente. E para isso, eu preciso começar a entender o que eu realmente quero. E aí volto para o início, que é por que você precisa disso? O que você precisa? Escreva, anote, coloque em prática. Tenha esse plano de ação para você. Não dependa do outro. Ok? Pense nisso.